Então, pessoal, nós estávamos falando da oferta de moeda, não era isso? Só falta eu falar uma coisinha agora da oferta de moeda. Aí você fala assim, Luz, mas aqueles balancetes são muito chatos. Não é, basta você pensar o seguinte: o que é uma obrigação e o que é um direito. Se você imaginar o que é uma obrigação e um direito, você consegue decifrar, certo? Então, por exemplo, reservas internacionais. Se o Bacen ele tem reservas internacionais, ele vai ter uma obrigação ou vai ter um direito? Ele vai ter um direito. Imagina que ele está cheio de ouro lá com ele. É um direito dele, é dele. Né? Aquilo é um bem ou um direito. Né? Então, você coloca do lado do ativo. Né? Agora, a base monetária. A base monetária é uma obrigação. Por que, que é uma obrigação? Porque quando ele coloca moeda na economia, ele gira e coloca moeda na economia, ele passa a ter uma obrigação com as pessoas de honrar aquele dinheiro. Né? Então, ele passa a ter uma obrigação. Certo? Então, a base monetária é uma obrigação. Quando ele empresta dinheiro para alguém, ele passa a ter um direito ou ele passa a ter uma obrigação? Ele passa a ter um direito, que aquele dinheiro é dele, ele emprestou para alguém. Certo? Então, se você fizer isso, fica fácil, mais ou menos fácil você decifrar o que é um ativo e o que é um passivo. Tá bom? Bem, o que eu tenho para falar agora, para concluir, é a teoria quantitativa da moeda. Essa teoria quantitativa da moeda, ela foi desenvolvida pelos clássicos. Lembra que eu falei para vocês que nós dividíamos, vamos supor assim, a economia em duas fases, com os clássicos e depois os Keynes? Lógico que depois houve uma junção desses dois pensamentos na década de 50, mas na década de 30 houve essa cisão. Os clássicos pensavam de um jeito e Keynes pensava do outro. Então, o que, que os clássicos eles diziam? Eles diziam o seguinte, que se houvesse um aumento da oferta de moeda na economia, ou seja, vamos supor que agora o Bacen vai colocar muita moeda para todo mundo, que isso repercutiria apenas na elevação de preços, ou seja, isso geraria uma inflação, certo? Então ele desenvolveu uma teoria que era assim, ó, M, que é oferta de moeda, ou moeda em si, né? Vezes V. V é a velocidade de circulação dessa moeda. É a velocidade com que essa moeda sai da sua mão. Né? Vai ser igual a P. P é o preço da mercadoria. E Y é o produto real da economia. Ou se você quiser, Q, que é a quantidade produzida. Se você quiser, T, que é o número de transações. Tá certo? Então, o que, que os clássicos diziam? Esse produto da economia, ou essa quantidade, ou esse número de transações que será realizada, né, ele é constante. Ele dizia que era constante. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês na primeira aula que para os clássicos a oferta gerava sua própria demanda? Então, enquanto tivesse oferta, haveria demanda para adquirir esses bens e serviços e que, por conseguinte, as empresas iriam sempre produzir o máximo que elas pudessem, porque tudo que ela produz, ela vende. Então, elas produziriam o máximo que elas pudessem. Né? Mas esse máximo é quanto? É tudo, tudo que elas podem. Então, se elas já estão produzindo o máximo, elas não conseguem mais aumentar o produto. Então, para os clássicos, né, esse produto aqui era um produto constante. Isso aqui era constante, certo? Essa quantidade de produto, ela não aumentaria, certo? E essa velocidade aqui, para os clássicos, ela era ditada por costumes, hábitos, tradições, certo? E esses costumes, hábitos e tradições não iriam se modificar no curto prazo. Ou seja, se você tem o hábito de comprar feijão todo dia, você vai comprar feijão todo dia, né? Então, o brasileiro ele tem costume de almoçar arroz e feijão. Então, ele vai sempre almoçar arroz e feijão. Eventualmente, ele pode mudar alguma coisinha, mas habitualmente ele come arroz e feijão, né? Então, como é que eu faço para ele deixar de comer feijão? Só ao longo do tempo eu vou introduzindo outros alimentos, vou falando para ele, ó, deixa de comer arroz e feijão, agora você vai comer um macarrão, você vai comer sei lá, uma soja, você vai comer alguma coisa que substitua, certo? Mas só ao longo do tempo. No curto prazo é difícil mudar, não é isso? Então eles diziam o seguinte, que essa velocidade da circulação da moeda, que é a velocidade com que a moeda sai de uma mão e vai para outra, né, ela é ditada por esses hábitos, costumes e tradições que se não se mudam no curto prazo. Então, para eles, essa velocidade também era constante, tá bom? Então, o que, que eles diziam? Eles diziam, em outras palavras, que se por acaso houvesse um aumento da oferta de moeda, esse aumento se comportaria, levaria apenas ao aumento dos preços. Então, para os clássicos, um aumento da oferta de moeda, ela geraria inflação. Porque o que, que é inflação? É elevação de preços. Se os preços estão subindo, está gerando inflação. Então, para eles, isso acontecia,
certo? Isso era o que os clássicos já acreditavam. Mas Keynes veio dizer que não é bem assim. Por quê? Porque para Keynes, as empresas elas não vão produzir, né, no pleno emprego, elas não vão produzir o seu produto potencial, certo? Ou seja, elas têm capacidade de aumentar o produto ainda. Né? Então, se elas têm capacidade de aumentar o produto, se aumentar a oferta de moeda, tanto pode ser um estímulo para aumentar o produto, como pode, de repente, os preços subirem, ou pode os dois acontecerem, certo? Então, para Keynes, um aumento da oferta de moeda não necessariamente gera inflação. Pelo contrário, pode gerar até um crescimento econômico, pode fazer com que o produto aumente, tá certo? Além do que, por quê? Porque para eles isso aqui não era constante. Né? Por quê? Porque era possível aumentar, porque as empresas trabalhavam de maneira ociosa, ou seja, tinha sempre uma possibilidade de aumentar o produto. Né? Para Keynes também, essa velocidade aqui também não vai ser constante. Pode até ser, mas não necessariamente. Por quê? Porque é possível, por exemplo, o governo, através de normas, de regras, alterar a velocidade de circulação da moeda, certo? Como? Por exemplo, vamos supor que o governo agora estipule que, ao invés dos pagamentos dos funcionários, dos trabalhadores ser mensais, ela vai ser quinzenal. Ou então vai ser semanal, toda semana ele recebe. O que acontece? Como há uma mudança na maneira de receber os seus salários, né, os seus ordenados, né, então isso faz com que a velocidade de circulação da moeda aumente. Outra coisa também que ele pode fazer com que o sistema bancário seja mais aprimorado. Então, onde não tem banco, ele instala um banco, certo? Então, regiões que não tem banco, a tendência é que a velocidade de circulação da moeda seja menor, né? Locais que tem um banco, a velocidade tende a ser maior. Ele pode também tornar as estruturas produtivas mais horizontalizadas. O que significa isso? Ao invés de uma empresa produzir absolutamente tudo do seu produto que ela está produzindo, ela produz apenas uma parte do produto e o resto ela compra de outras. Né? Então, se as estruturas ficam mais horizontalizadas, obrigatoriamente é necessário elas comercializarem entre elas. Então, a velocidade de circulação da moeda aumenta. Certo? Então, é só para explicar aqui para vocês que essa velocidade, segundo Keynes, não necessariamente vai ser constante. Tá bom? Então, o aumento da oferta de moeda pode tanto levar ao aumento de preço, como pode levar ao aumento do produto real, né? Como pode levar ao aumento dos dois, como pode uma combinação aí, certo? Então, isso é o que eu tinha para falar da teoria quantitativa da moeda. Existe, inclusive aqui no próprio livro, uma abordagem bem mais profunda, né? Mas que, na realidade, o que cai na prova de vocês é isso daí, certo? É isso daí. Então, se ele disser assim, por exemplo, vamos supor que ele diga, houve um aumento da oferta de moeda de 25%. Então, aqui eu vou ter 1,25 do aumento de moeda, não é isso? Houve um aumento da oferta de moeda. Ela era 1 antes, agora passou para 1,25. A velocidade de circulação da moeda não aumentou nada, então era 1, continua 1, tá certo? Agora, ele falou que ele quer saber qual vai ser o aumento dos preços, né? Então, eu sei que vai ser 1 mais alguma coisa, né? Qual vai ser esse aumento dos preços, sabendo que o produto aqui cresceu, sei lá, 5%, tá bom? Então, o produto cresceu 5%, vai ser 1,05y, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu sei que MV é igual a PY, então eu já posso anular aqui, né? Ó. MV é igual a PY, né? Então, eu sei que 1,25 vai ser igual a 1 mais x vezes 1,05. Aí eu pego esse 1,05 e passo dividindo. Não é isso? E eu vou ter 1 mais x. Aí eu faço essa continha aqui, que eu não estou com calculadora. Vocês façam, tiro 1 e eu vou ver quanto foi que aumentaram os preços, que esse x é o aumento dos preços, em valores percentuais. Aí eu sei quanto é que aumentou. Tá certo? Então, é isso daí, tá? Se você quisesse calcular de maneira aproximada, o que seria aproximada? Se aumentou 25% aqui e aqui aumentou 5%, então aqui vai aumentar 20%. É de maneira aproximada. Então, se for só para você fazer uma análise, essa fórmula aproximada serve. Mas se ele quiser saber um valor exato, você tem que fazer desse jeito. Tá bom? Bem, então é isso aí o que eu tinha para falar de oferta de moeda, tá? Vou falar agora de demanda por moeda, que eles perguntam demais. Demanda por moeda. O que é demandar moeda, hein? Demandar moeda é o desejo, a vontade de ter moeda consigo. Não é moeda no banco lá,
aplicado, certo? É um dinheiro que vai ficar parado. Então, tanto você pode demandar moeda no seu bolso, como você pode demandar moeda lá na sua conta corrente. Não está aplicado, tá certo? Então, para que as pessoas demandam moeda? O que faz, por exemplo, as pessoas quererem ter dinheiro no bolso, né? Então, existem 3 motivos. O primeiro é motivo transação. O segundo é motivo precaução. E o terceiro é motivo especulação. Vamos ver o que é cada um. Os clássicos, eles já acreditavam que as pessoas só iam ficar com dinheiro parado, né? Se fosse para comprar alguma coisa, ou seja, motivo transação, ou se for para guardar devido a uma, sei lá, uma incerteza ou uma necessidade. Por exemplo, você vai daqui para a praia, aqui no interior de São Paulo. Você vai para a praia. Aí chega lá na praia, você sabe que não tem caixa eletrônico para você sacar seu dinheiro. Então, o que você faz? Você leva dinheiro em espécie, certo? Você leva dinheiro em espécie, porque você está se prevenindo, né? Então, você podia ter pegado esse dinheiro e deixado lá no banco aplicado, mas por que você não faz isso? Ah, porque eu preciso levar para a praia, porque se eu precisar, né? Ou então, se você vai guardar um dinheiro também no caso de uma doença, né? Você vai precisar muito rápido ali aquele dinheiro, né? Pode adoecer, mas pode também não adoecer. Então, por motivo você se prevenir de alguma coisa, tá? Os clássicos acreditavam que mais nada faria, né? A pessoa, né? Deixar dinheiro parado consigo se não fosse para comprar alguma coisa, ou seja, transacionar, ou para se prevenir de alguma coisa. Só esses 2 motivos que seriam justificáveis para os clássicos, né? Mas o que faz uma pessoa deixar mais dinheiro parado ou menos dinheiro parado para transação? E mais dinheiro parado e menos dinheiro parado para precaução? Por exemplo, você vai para a praia, você vai levar um dinheiro porque você sabe que lá você vai ter que fazer mercado, você vai ter que ir no restaurante, você vai comprar picolé, alguma coisa, tá certo? E também você vai levar um dinheiro, porque caso você precise, você pode utilizar. Então, existem esses 2 motivos. O que é que vai fazer, por exemplo, você ir para a praia levando R$ 100 ou indo para a praia levando R$ 1.000? O que pode fazer? Qual é o que vai determinar a quantidade de dinheiro que você vai levar, né? É o fato de você ter esse dinheiro ou não, certo? É o fato de você ter ou não. Então, é o fato de você ter renda para isso. Então, eu digo que a demanda de moeda para transação e precaução, todas as 2, a demanda de moeda, eu vou chamar demanda de moeda para transação e precaução de LT, tá? Quando eu falar LT, são as 2. Vai ser função da renda. E vai ser uma função direta. Quanto maior a renda, maior a demanda de moeda para transação. Quanto menor a renda, menor a demanda de moeda para transação. Lembrando que quando eu estou falando transação, está embutida aí também a precaução, tá bom? Agora, a demanda de moeda para especulação. Aí, quem veio trazer essa inovação foi Keynes. Ele veio falar assim, não, existe um terceiro motivo para as pessoas demandarem moeda, que seria um motivo especulação. Como assim? Vamos supor que você tem um dinheiro e você está pensando em fazer uma aplicação, tá? Vou aplicar lá no CDB, tá? Mas a taxa de juros do CDB está, sei lá, 10%. Muito alto, né? 1%, vamos dizer 1%. Tá 1%, tá? Mas você está ouvindo um zum, zum, zum no mercado que a taxa de juros vai subir. Então, não é melhor você esperar um pouquinho para aplicar esse dinheiro? Porque se você aplicar hoje, você vai ganhar 1%. Mas se você deixar para aplicar daqui a 2 dias, 3 dias, talvez já esteja 1,5%. Então, é melhor você deixar para aplicar quando a taxa de juros subir, não é verdade? Então, você vai ficar com o dinheiro parado um tempo para poder fazer essa aplicação. Isso aí se chama especulação. Então, especulação é você acreditar num determinado comportamento da taxa de juros e agir em função disso. Então, se você acredita que a taxa de juros vai subir, o que você vai fazer? Você espera um pouquinho para quando ela subir, você aplicar o dinheiro. Então, enquanto está baixa, você provavelmente vai reter mais moeda. Agora, quando a taxa de juros sobe, aí você não vai querer ficar com moeda com você. Você vai querer aplicar. Então, a demanda de moeda para especulação, ela vai ser uma função da taxa de juros, mas é uma função inversa,
tá? Vou colocar aqui a taxa de juros nominal. É uma função inversa da taxa de juros nominal. Ou seja, quanto maior a taxa de juros, menos você vai querer reter moeda com você, né? Menos você vai demandar moeda com você, né? E quanto menor tiver a taxa de juros, mais você vai demandar moeda com você, tá? Isso aqui parece uma coisa bobinha, mas, pessoal, por exemplo, uma prova da ESAF, isso aqui é uma questão certa. Eles sempre perguntam isso, tá? Então, a demanda de moeda total vai ser função da renda e da taxa de juros. Sendo que da renda, ela vai ser uma função direta e da taxa de juros, ela vai ser uma função inversa. Ou seja, se a renda aumenta, a demanda por moeda aumenta. Se a renda diminui, a demanda por moeda diminui. Se a taxa de juros sobe, a demanda por moeda cai. Se a taxa de juros cai, a demanda por moeda sobe. Tá certo? Então, eu tenho aí o comportamento dessas funções. Se eu fosse representar isso daí, eu teria isso aqui, ó. Não, não é aqui não. Ué, não. Ah, mas tem aqui, em branco. Vamos lá. Se eu fosse representar isso, se eu fosse colocar aqui a demanda de moeda para transação, não, vou colocar aqui, aliás, desculpe. Espera aí. A demanda de moeda para transação e colocasse aqui a taxa de juros, eu ia ver que a demanda de moeda para transação ela é uma função inelástica à taxa de juros. Ou seja, independente do comportamento da taxa de juros, eu vou demandar uma quantidade de moeda para transação. Tá certo? Então, independe da taxa de juros. Vou colocar mais para cá. Depende da taxa de juros. Porque eu teria demanda de moeda para transação. Tá bom? Agora, vamos colocar aqui a demanda de moeda para especulação. Eu mostrei que se a taxa de juros estiver alta, a demanda de moeda para especulação é pequena. Ninguém vai querer ficar com o dinheiro parado, tendo a taxa de juros remunerando bastante, né? E se a taxa de juros está pequena, as pessoas vão demandar pouca moeda. Então, se eu ligar esses dois pontos, eu tenho aqui a demanda de moeda para especulação. Tá certo? É uma função decrescente. Agora, se eu somar essas duas, eu vou ter como resultado esse gráfico aqui, ó. Demanda por moeda e a taxa de juros. Então, eu vou ter, olha, até aqui era a demanda de moeda por transação, né? Aí eu vou ter esse gráfico aqui, onde eu teria aqui a demanda total por moeda, que é a demanda para a transação, mas a demanda para a especulação. Tá certo? Então, eu tenho essa demanda total por moeda. Tá certo? Agora, acontece o seguinte. Se a taxa de juros se modificar, eu tenho essa taxa de juros. Opa, era aqui mesmo. Desculpe. Eu tenho essa taxa de juros. Aí eu vou ter essa quantidade de moeda para... vou ter essa demanda por moeda. E se a taxa de juros cair, eu vou ter essa demanda por moeda. Veja que se por acaso a taxa de juros se modificar, isso vai provocar um deslocamento na própria curva de demanda por moeda. Nesse modelo aqui, eu estou considerando que o nível de renda e produto da economia seja dado, ou seja, constante, ele não muda. Por quê? Porque se por acaso o nível de renda aumentasse, o que acontece? Se aumentasse, vou representar aqui, tá bom? A demanda por moeda aumentaria. A demanda de moeda para transação aumentaria. Se aumentasse, esse deslocamento, olha, começaria daqui, ó, né? Porque isso daqui é esse tamanho. Então, se a demanda por moeda para transação aumentasse, vamos colocar aqui 2, né? Então, quer dizer que agora eu teria esse distanciamento e eu começaria daqui a demanda por moeda. Então, o que acontece? Se por acaso o nível de renda aumenta, isso provoca um deslocamento para a direita da curva de demanda. Se o nível de renda diminui, ela se deslocaria para baixo, tá certo? Mas eu vou considerar o quê? Que é um modelo que eu estou considerando como dada a renda. Ou seja, a renda não vai aumentar. Se ela não vai aumentar, a demanda por moeda não vai sair do lugar, tá certo? Ela fica no mesmo lugarzinho.
tá certo? Agora, uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês que é importante. Uma coisa que eu acho importante. Você está vendo aqui que a demanda de moeda para especulação, ela é uma função decrescente. Aqui a taxa de juros, ela está máxima. E aqui a taxa de juros, ela está mínima. Nós vamos supor que onde ela está mínima, ela não cai mais. Tanto é que é mínima, né? Senão não seria, o nome seria mínima. Então, ela não cai mais. Tá bom? Então, vamos supor que você tenha comprado um título a essa taxa de juros. Tá bom? Você comprou um título que está remunerando essa taxa de juros. Como essa taxa de juros já é mínima, mas você não sabia que era mínima, como a taxa de juros já é mínima, ela só tende a subir. Se ela só tende a subir, né, e você comprou esse título, você não vai conseguir se desfazer dele. Por que você não consegue se desfazer? Porque ninguém vai querer comprar. Por que alguém vai querer comprar um título que remunera uma taxa de juros a menor possível, se ele pode, daqui a pouco, né, quando a taxa de juros subir, comprar um título que remunere mais? Né? Porque aqui a taxa de juros já é mínima. Se ela é mínima, ela só tende a subir. Se ela só tende a subir, quem for comprar título vai esperar subir primeiro para comprar. Então, quem comprou título aqui não consegue transformar o seu título em moeda. Ele não consegue ter liquidez. Então, eu chamo esse pedacinho aqui de armadilha da liquidez. Armadilha da liquidez. Que é um trecho em que quem tem título não consegue vender. E quem não tem não quer comprar. Né? Vai esperar a taxa de juros subir para poder comprar. É chamado de armadilha da liquidez. Agora vejamos mais uma coisa. Vou representar aqui a função. Demanda por moeda e taxa de juros. E vou colocar aqui a função, demanda por moeda, tá bom? O que acontece? Nesse ponto aqui, olha, pessoal, você pode até considerar só a demanda de moeda para especulação, porque aí a gente até pode encostar ali no eixo. Tá? Vamos colocar assim, ó. Demanda de moeda para especulação. Esse ponto aqui é o ponto onde a taxa de juros ela é máxima. E daí ela só tende a cair. Quem tiver com títulos aqui, os títulos vão estar super valorizados. Por quê? Porque quem quiser comprar título, né, vai querer comprar o seu. Porque se for comprar um que está no mercado, provavelmente vai comprar a uma taxa de juros mais baixa. Por quê? Porque a tendência está juros cair. Então, quem tem título ali está com título muito valorizado, porque a taxa de juros está muito alta, né? Está prometendo uma rentabilidade muito alta. Então, a tendência a essa taxa de juros é que as pessoas queiram reter título, no lugar de reter moeda. Agora, aqui, ó, a taxa de juros ela é mínima. Ela só tende a subir. Então, se você retiver títulos aqui, você vai perder dinheiro. Por quê? Porque ninguém vai querer comprar o seu título. Todo mundo vai querer comprar um título que remunere mais, porque a taxa de juros vai já subir, né? Então, nesse ponto aqui, todo mundo vai querer reter moeda. Né? Só não vai reter moeda quem não conseguir, certo? Mas a preferência aqui é por moeda. Aí eu pergunto para vocês, e nesse ponto aqui, ou nesse ponto aqui, ou nesse ponto aqui, num ponto entre a taxa de juros mínima e a taxa de juros máxima? Né? Quem dita se a taxa de juros é mínima ou máxima é o mercado, tá certo? Então, quem dita é o mercado, se a taxa de juros vai ser mínima ou vai ser máxima. Então, imagina que você esteja aqui, tá certo? Nesse ponto. O que vai acontecer com a taxa de juros? Ela vai subir ou ela vai cair, hein? Você acha que ela vai subir ou que ela vai cair? Se você acha que ela vai subir, você vai reter moeda para esperar ela subir para comprar o título. Agora, se você acha que ela vai cair, você vai comprar logo o título, que está remunerando bastante, porque quando a taxa de juros cair, vai remunerar menos, certo? Então, vai depender do que você acha que vai acontecer. Se você acha que a taxa de juros vai subir, você vai reter moeda. Se você acha que a taxa de juros vai cair, você vai reter título, certo? Então, esse movimento do que você acha que vai acontecer é que se chama especulação. Então, dependendo do que você acredite que vai acontecer com a taxa de juros, você vai tomar uma decisão de reter títulos ou comprar títulos ou reter moeda. Acontece que a taxa de juros não é uma coisa certa, certo? É o que você acredita que vai acontecer. Então, o que você acredita que vai acontecer com o comportamento da taxa de juros. Se você acredita que esse comportamento vai ser de alta, você vai o quê? Reter moeda para quando ela subir, você comprar.
Se você acha que a tendência da taxa de juros é cair, você vai comprar logo o título agora, certo? Porque se ela cair, você vai comprar um título com rentabilidade menor, tá certo? Então, isso aí que é especular, tá bom? Entenderam? Então, o que que acontece? Eu vou representar aqui o gráfico da demanda de moeda e vou representar aqui da oferta de moeda. A oferta de moeda é uma variável exógena. O que que é variável exógena? É aquela que não está dependendo da taxa de juros e nem vai depender do nível de renda, tá? Então, eu considero como uma variável exógena, tá? Vou marcar aqui porque não tem valor negativo. Então, é uma variável exógena. Se ela é uma variável exógena, independente da taxa de juros, aqui foi determinado que seria essa oferta de moeda, tá? Eu estou considerando que a demanda por moeda não vai se deslocar porque o nível de renda é constante. O nível de renda é constante, é dado, não muda, tá certo? Então, o que acontece? Vamos supor que a oferta de moeda, vou representar por MS para não confundir com importação, tá bom? MS vai ser oferta de moeda. Se por acaso o Banco Central, por exemplo, resolve aumentar a oferta de moeda, o que que acontece? Ela se desloca para cá, tá certo? Então, ó, M1, MS1 vem para MS2. Então, ela se desloca para baixo, ou se desloca para a direita, né? Que é para a direita, se desloca para a direita. Aí, o que que acontece com a taxa de juros? A taxa de juros cai. Por que que a taxa de juros cai, pessoal? Vejam que aqui é uma taxa de juros de equilíbrio. Aí o governo vai e coloca mais moeda na economia. O que que acontece? A taxa de juros cai, porque a taxa de juros é o preço da moeda. Então, se tem mais moeda na economia, o preço cai. Não é assim, tudo que é raro é caro? Não tem esse ditado que diz tudo que é raro é caro? Né? Então, se tem a mudança, vai ser barato. Né? Agora, vamos supor que o Bacen tire moeda da economia. Então, vem para cá, MS3. Então, tirou, vai ficar pouca moeda na economia. Então, o que acontece com a taxa de juros? A taxa de juros sobe, certo? Agora, só uma observação, pessoal, antes que eu esqueça, ainda dá tempo de eu falar isso. Quando eu falei para vocês que a demanda de moeda ela é uma função inversa da taxa de juros, eu representei por izinho. Não foi isso? Mas essa aqui é a taxa de juros nominal. Mas o que que é a taxa de juros nominal? Taxa de juros nominal é a taxa de juros real, mais a taxa de inflação, tá? Quando eu digo que a demanda de moeda ela é uma função inversa da taxa de juros nominal, ela também vai ser uma função inversa da taxa de juros real e também vai ser função inversa da taxa de inflação. Pensemos no seguinte, se a inflação estiver muito alta, você vai querer deixar dinheiro no bolso parado ou você vai querer aplicar? Você vai querer aplicar para se resguardar da inflação. Então, quanto maior a inflação, menor a demanda de moeda, certo? Se a taxa de juros reais, as taxas de juros reais, aquela que aumenta o seu poder de compra, estiverem altas, você vai deixar dinheiro parado no bolso ou vai deixar lá aplicando para você ter esse aumento de poder aquisitivo? Você vai deixar lá aplicando. Então, quanto maior a taxa de juros reais, menor a demanda de moeda. Tá certo? Então, eu digo que a demanda de moeda a demanda de moeda vai ser uma função também inversa da taxa de juros reais e também vai ser uma função inversa da taxa de inflação. Tá bom? Essa equaçãozinha aqui é chamada de equação de Fischer. Tá? Mas é uma equação aproximada, só para você fazer uma análise. Se você, por acaso, quiser calcular, né, em valores exatos, então seria 1 mais izinho, essezinho é em valores percentuais, é igual a 1 mais Rzinho vezes 1 mais a taxa de inflação. Tá certo? Então, se eu disser assim, o banco está pagando uma taxa de juros reais de 20%, então eu vou colocar aqui 20%, tá? E a taxa de inflação está sendo de 10%. Então, qual vai ser a taxa de juros nominais que estão sendo pagas? Né? Então, aqui vai dar 1,20 e aqui vai dar 1,10, não é isso? E aqui vai dar 1 mais G. Aí eu faço essa continha, 1,2 vezes 1,1, né? Aí dá quanto? Dá 1,32, não é isso? Então, 1 mais G é igual a 1,32, tá certo? Aí, passa esse 1 aqui para cá negativo, vai ficar que o izinho é igual a 0,32. Então, ele está remunerando uma taxa nominal de 32%,
tá certo? Então, a taxa real era 20%, a taxa de inflação era 10%. Então, a taxa nominal vai ser de 32%. Veja que se eu tivesse feito um cálculo aproximado, teria dado quanto? 20% mais de 10%, 30%. Não é isso? Mas o cálculo exato, ele dá um percentual maior. Não é isso? Então, pronto, pessoal. A gente vai dar uma paradinha aqui. Na próxima aula a gente continua.